Olá pessoas, eu sou a Abigail, esse daqui é o Olhar Curioso e o nosso assunto de hoje é Douloudalo. Eu já queria lembrar de você curtir esse vídeo, comentar o que você achou dos conteúdos daqui do canal, de também se inscrever se não está inscrito, me seguir no Instagram e vamos para o segundo vídeo. Minha gente, eu vou contar pra vocês que enquanto eu estava fora, eu tive uma vibe muito profunda de ler manhwas. Eu li muitos manhwas, chineses, coreanos, enfim, vários tipos de manhwas de todas as formas e de vários gêneros. Mas durante esta minha vibe, eu li um manhwa em específico que o nome dele era Douloudalo. E esse manhwa, ele me fez lembrar de um anime que eu tinha assistido há muito tempo atrás, no começo dele, alguns poucos episódios, que eu larguei e esqueci que eu tinha assistido ele. E eu achei a história muito parecida. E quando eu fui pesquisar, é porque era mesmo. Era a adaptação desse manhwa. Na verdade, a adaptação da novel, né? Que os chineses, eles fazem muitas novelas de fantasia e aí eles adaptam para manhwas e animes. No caso, não é nem o nome certo o anime, é donghua, né? Que são obras que são baseadas nesse mundo de fantasia, onde a maioria deles são feitos em 3D, alguns como I Will Eternal, alguma coisa assim, que são em 2D, como o próprio Outcast, mas esse em específico do Douloudalo, ele é em 3D. E o 3D dele no início não é muito bom não, gente. Eu vou logo sendo sincera, o 3D no início não é bom. E aí eu fiquei meio que sem vontade de assistir. Só que quando eu li o manhwa, eu vi que a história ela era cheia de camadas e era muito interessante. E como naquela época, quando eu terminei de ler o que tinha traduzido, eu descobri que tinha novel e eu fiquei muito curiosa para saber sobre a história em si, só que eu não estava encontrando toda a novel traduzida. Aí eu fiquei pensando, eu vou terminar de ler o manhwa e não tem tudo traduzido, a história não está completa. Como é que eu vou ler a novel que também não está totalmente traduzida e não tem completo? Como é que eu vou conseguir chegar no final dessa história? Aí foi quando eu pesquisei o anime de Douloudalo, que é esse donghua. E ele estava dado lá como completo. E eu fiquei impressionado, porque foi exatamente na terceira semana depois de ele ser completado, foi quando eu fui pesquisar. E ele já estava todo completo. Eu fiquei, pois eu vou já assistir este anime bem aqui. E quando eu comecei a assistir ele, como eu já falei, o 3D não é bom, eu vou logo avisando, mas a história, ela é muito promissora. Ela promete bastante, que é aquela história, entre aspas, isekai de sempre, que é o cara lá, que ele era muito forte, e ele era muito bom, e aí ele morre, e aí ele nasce de novo lá em outro mundo, aquela história bem isekai mesmo. E quando ele nasce nesse mundo, ele descobre que eles têm outro tipo de cultivo, que era uma outra forma de agariar poder, e que a antiga forma dele, do antigo mundo que ele vivia, também funcionava naquele mundo. Então ele meio que começa a conciliar esses dois tipos de cultivo. E tem várias outras coisas que são surpresas, né? Que eu quero que vocês vão lá e assistam, porque eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas tem muitas surpresas que vão aparecendo de historinhas por ali que também eles acrescentam nessa combinação desses dois cultivos dele. Enfim, essa é basicamente a história. Aquele momento em que você começa a acompanhar a história para você ver como aquele personagem, que já tem uma bagagem na vida dele, como ele vai reagir perante a novas situações. O que é muito interessante, porque quando ele estava no outro mundo, ele tinha uma vida onde ele praticamente vivia apenas por causa daquele pessoal, daquela arte marcial, de todo aquele grupo de pessoas que seguiam aquelas ordens e todas aquelas regras. Ele praticamente vivia apenas por aquilo. Então, quando ele morre, é porque ele quebrou uma regra. Ele amou tanto aquelas artes das armas ocultas, ele amou tanto aquilo que ele quis saber sobre tudo. E quando ele
ele estudou alguns pergaminhos, eram pergaminhos que eram proibidos. Então ele sabia que ele teria aquele destino, mas ele quis tanto, ele amou tanto aquilo, que ele se sacrificou para poder fazer aquela arma que ele faz lá. E é muito interessante quando você vê ele nesse novo mundo, porque ele tem situações que ele nunca viveu, que é aquela construção de pai e filho que ele tem com o novo pai dele, e aquela construção de amizade que ele vai construindo durante a história, a questão do amor, que ele vai ter um romancezinho bem legalzinho ali no meio. E você vai vendo ele passando por todas aquelas situações, e ele é muito inteligente, então você vai vendo como ele vai se remanejando para conseguir resolver todos os problemas dele, melhorar e descobrir algumas coisas que são alguns mistérios que são apresentados logo no início. E aí, quando você vai vendo a proporção que aquilo vai tomando, é uma coisa assim que eu digo que eu não esperava que fosse pegar tanto, porque ele vai crescendo dentro daquele universo e ele vai passando por vários torneios e todas essas coisas que já é comum na mente de quem gosta de shonens. Mas como é uma história que ela é baseada na questão do cultivo e é uma história chinesa, eles vão não apenas apresentar as formas de você vencer, ele vai apresentar as situações e a partir das situações o personagem vai ter que se virar para conseguir chegar em algum lugar. Vai ter momentos que ele vai parar e vai perceber que não dá pra ele fazer algumas coisas sozinho e ele vai pedir ajuda. E você vai vendo ele crescendo como um ser humano, não apenas com relação à força em si. Porque, como eu falei, ele já é praticamente um gênio, porque ele já conhece outro tipo de cultivo, além do que ele já tá aprendendo nesse novo mundo. Então é toda essa questão de você ver o personagem se desenvolvendo e ao redor dele pessoas que não são como ele, vindas de outro mundo. São pessoas daquele próprio mundo, com apenas aquela vivência, você vendo elas quebrando os seus próprios limites e aprendendo com os próprios erros. E existem algumas situações de sacrifícios que um personagem faz pelo outro, que eles criam uma irmandade em que ela é muito bonita mesmo. E você vai vendo como um time vira uma família e como aqueles colegas viram irmãos. E é uma história que ela vai crescendo. E eu digo crescendo, a partir do momento em que o personagem começa a crescer em estatura enquanto homem, os perigos que ele vai enfrentando no meio do caminho, eles vão crescendo também. E quando você vê no final, lá pro final, de tudo que ele já enfrentou para poder resolver o problema dele, ainda existe um problema maior que é gerado e que é aquilo que você não estava esperando. É quase como uma facada no coração, e é uma facada muito forte, porque é basicamente nesse momento em que o 3D começa a ficar bom e você acha bonito aquilo que você tá vendo. Pois é nesse momento específico, que nós temos um arco que pra mim é um dos mais dolorosos. Eu chorei horrores. Eu já tinha lido ele no mangá, no manhwa, mas assistir ele foi uma experiência maravilhosa, porque eles aprimoraram muita coisa que tinha no manhwa. Eu acho que também porque é baseado na novel. Normalmente a novel é melhor do que o manhwa. Então, esse momento ele foi muito emocional e ele, nossa, ele me tirou muitas lágrimas. Eu não estava esperando aquela reviravolta naquele momento. E quando você vai avançando ainda mais na história, você vê maiores reviravoltas, maiores momentos de choro, aqueles momentos em que você fica, nossa, que coisa ruim, mas você entende porque aquilo aconteceu, que era por causa que aquele personagem tinha que estar ali naquele momento, para que aquilo acontecesse e que não existia outra forma.
E aquele sentimento de urgência, de que mesmo que o nosso protagonista ele seja muito forte, ele ainda não tem controle sobre tudo e ele ainda precisa melhorar. Então toda essa construção do mundo de Dolo, ela é muito boa e é tão boa, mas ela é tão boa que existem até vários spin-offs sobre esse mundo. E tem até um que tá saindo recentemente também, que é em formato de Donghua também, que é um anime. E eu ainda não comecei a assistir porque parece que não terminou o primeiro arco ainda, mas enfim. Quando eu terminar de ver eles lá, eu venho aqui falar pra vocês. Mas eu vim recomendar mais Dolo exatamente por isso, porque é uma entrada no mundo de Donghua pra você que é novo. É um Donghua que já tá finalizado. É uma história muito boa, que abrange a questão da ação, que a ação é muito boa. A história, ela é coesa, ela é simples, mas ela é bem coesa. Tem uns romances muito bons, delicados, estão ali pra você aproveitar. Tem uma boa comédia também, por mais que algumas vezes a comédia saia do ponto, também tem uma boa comédia de vez em quando. E como eu disse, a questão de personagem, o desenvolvimento deles chega a ser bastante surpreendente, de como eles eram no começo para como termina. E enfim, gente, o final é muito bonito, eu amei e eu fiquei impressionada que da minha vibe de manhwas eu pulei pra vibe de donghwas. Então vocês esperem aí muitas indicações de donghwas, porque eu estou assistindo vários. Mas isso fica para uma outra hora. Se você chegou até aqui, não se esquece de curtir esse vídeo, comentar o que você está achando dos conteúdos aqui do canal, de também se inscrever se não está inscrito, me seguir no Instagram. E era só isso mesmo. Valeu!